Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Miqueias. Bom pessoal, hoje a gente vai falar um pouco a respeito dos capacitores, né? O que é e como funciona, como é que ele funciona no circuito elétrico, como é que ele funciona aí no dia a dia, né? Eu vou estar explicando a teoria para vocês aí, para vocês entenderem, porque não adianta nada você querer fazer manutenção, você for querer fazer uma análise, um reparo em uma placa, se você entender o funcionamento do capacitor, né? Primeiramente, pessoal, se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ajudar a gente aí a crescer e a motivar, criar mais conteúdos para vocês, né? Então, deixa o like, se inscreve no canal, que eu sei que é o que vocês podem ajudar aí para a gente, que a gente vai contribuir aí com conteúdos, né? Para ajudar aí na vida profissional de vocês, né? Primeiramente, a gente vai falar um pouco o que é, né, o capacitor, para que serve e a diferença do série e paralelo, né? Então, o que é o capacitor? Os capacitores são dispositivos elétricos, né, pessoal? Eles são responsáveis por armazenar determinada quantidade de carga no circuito elétrico, né? A função dele principalmente é armazenar carga. Ele armazena carga positivamente e armazena carga negativamente, né? Depende muito da maneira que ele vai ser utilizado do circuito, né? Então vocês vão ver muito capacitores aí de grande capacitância, né? A maioria das vezes ele serve para dar aquela chave, né? Aquele disparo para aquele equipamento funcionar. Eles são chamados de capacitores de partida, né? Eles são muito utilizados hoje em dia em máquinas de lavar, em alguns televisores, né? Aqueles televisores a tubo, né? E a função dele é se carregar, né? Eles também são chamados de condensadores, né? Se você vê capacitor e condensador é a mesma coisa, né? Condensadores elétricos e capacitores elétricos é a mesma coisa. A função deles, o nome é diferente, mas é o mesmo componente, né? Eles são formados basicamente por duas placas metálicas, né? Tem essa parte isolante aqui, né, do capacitor. Essa parte isolante, essa partezinha isolante aqui, ó, é onde como se fosse uma caixa, né? Tem duas placas metálicas, né? Aqui e uma aqui. Aí essa partezinha daqui, ela é como se fosse as placas metálicas e aqui dentro fosse assim, ó. Que é essa parte aqui do isolante. Então aqui vai o que? Vai se armazenar cargas positivas, né? Aqui e negativamente, né? Ela vai se armazenar de um lado, pode se armazenar aqui desse lado aqui, cargas positivamente e desse lado aqui, né, negativamente. A função dele é essa, se carregar, né, de uma maneira que ele consiga armazenar o máximo de carga para distribuir para o circuito, né. Hoje em dia, no mercado, né, por o que eu entendo, temos 4 tipos de capacitores, que é os capacitores eletrolíticos, né, que é o polarizado e o não polarizado, e os condensadores ou capacitores poliéster, né, que é os metálicos e os não metálicos, né, e o mais famoso de todos, que é os capacitores de cerâmica, que é esse daqui que a gente está falando. Esses aqui é o que vocês vão mais, é um dos que você vai mais bater a cara, né, em celulares, principalmente em celulares. Esses aqui, vocês podem ver que aqui tem vários capacitores, né, aqui ao redor do circuito, e vocês vão ver isso aí em diversas placas, né, de celulares. E esses capacitores, pessoal, eles são feitos o capacitor em si tem 4 tipos, que é esses 4 aqui, né? Os capacitores eletrolíticos,
os capacitores de poliéster e esses cerâmicos. Os que a gente mais utiliza é esse daqui, que é o cerâmicos, que hoje em dia a maioria do pessoal que trabalha com celular mexe mais com esse cerâmico aqui, né? Mas a função deles são igual. O que diferencia é só o formato, né? Como ele funciona, né? A função básica do capacitor é armazenar cargas elétricas no seu interior, né? Como eu já tinha falado, o capacitor ele é representado no circuito assim, ó. Essa parte aqui é GND, né? GND ou terra. E aqui, ó, ela vai se carregar, né, positivamente, e desse lado aqui, ó, negativamente. Um lado vai se carregar negativamente e o outro positivamente, né? Ele armazena cargas positivas e armazena cargas negativas, né, no circuito. Durante as descargas, os capacitores podem fornecer grande quantidade de carga elétrica para o circuito, né? Vamos supor que uma determinada linha precisa de uma alimentação de 3 volts. Só que por algum acaso ele só está mandando aí 2.90, 2.80. Por aquele momento que a linha está mandando aquela alimentação de 3 volts, o capacitor ele está puxando, está filtrando aquela alimentação. Para que naquele momento que aquela linha precisar daquela alimentação, o capacitor poder estabelecer a conexão, né? E isso é questão de milésimos, segundos, né? Estou falando assim, né, de uma forma para vocês entenderem, mas isso acontece muito rápido no circuito eletrônico, né? E aqui é uma explicação. Quando a corrente elétrica percorre o capacitor, né, uma tensão é aplicada em duas placas condutoras, sendo que um lado armazena cargas positivas, ó, positivas, e a outra armazena cargas negativas, ó. Um campo elétrico será gerado dentro do capacitor e será o responsável por armazenamento de cargas. Como vocês podem ver, né, o capacitor, a função dele é armazenar cargas, só isso. Distribuir a alimentação, funcionar como um componente de partida para que aquele componente receba aquela alimentação primária. E a partir da alimentação primária, antes do componente ligar, né, aquele capacitor poder se carregar de maneira que ele possa dar aquela alimentação para aquele motor, para aquele circuito, para aquela determinada função despertar, né? E é isso. Aqui tá alguns tipos, né? Tipos de capacitores. Capacitores eletrolíticos, que esses capacitores aqui vocês vão usar, vocês vão ver muito em computadores desktop, né? Impressoras, né? Esses aparelhos de som, né? Quem vai mexer com eletrônica analógica vai encontrar muito esses capacitores aqui. Mas a digital já é mais SMD, né? Vocês vão encontrar mais esses capacitores poliésteres, capacitor de mica e o mais utilizado que é esse daqui, que é o que a gente mais vê, né? Eu principalmente trabalho mais com esses aqui, ó, capacitores de SMD. Eu trabalho muito com notebook, né, celulares e alguns outros tipos de componentes, caixinha de som, né? Então a gente vê muito esses aqui, entendeu? Então esses capacitores, a função dele é se carregar, né? De maneira simples, né? Se você quiser saber mais a respeito de como como que você vai ver Fahrenheit, microfarad, né? Eu vou fazer uma aula depois explicando isso, como é que funciona, como é que, né, que você identifica quanto capacitância um capacitor tem, se o capacitor tem microfarad, nanofarad, quantos volts aquele capacitor suporta, quantos amperes aquele capacitor é possível armazenar, né? Quanto ele suporta, né? Eu vou estar explicando aqui só o básico para vocês, né? Para vocês entenderem qual é a função dele, né? Como é que ele funciona. A questão técnica, né? A questão de medições e tudo, eu vou estar mostrando em outra aula. Se vocês realmente se interessarem, você deixa aí no comentário, né, que eu vou estar fazendo uma aula mais detalhada sobre esse componente, né? E
a diferença, né? Vou explicar aqui um pouquinho a diferença, qual a diferença entre capacitores séries e paralelo, né? Capacitores em série. Na associação de capacitores em série, pessoal, as placas que constituem os capacitores estão ligados entre si da seguinte forma: a placa negativa do capacitor é ligada na placa positiva, né, de outro capacitor, e assim sucessivamente. É como se você tivesse um capacitor aqui, ó, né? Aí esse capacitor ele é ligado em outro capacitor e outro capacitor, né? E outro capacitor, né? Esse daqui é a famosa, né? É a famosa série. É um capacitor do lado do outro, ó, né? É um ligado no terminal do outro, como essa imagem aqui vocês estão vendo. Ó. O primeiro capacitor ele está interligado no segundo e está ligado no terceiro, né? Vocês vão ver muito esse circuito aqui, né? Vocês não não é normal vocês verem esses capacitores em série assim. É muito difícil é mais fácil vocês encontrarem circuitos de notebook, circuitos de celulares, né? Mas em esses equipamentos aí de televisão, vocês vão encontrar também. Agora, máquina de lavar, essas outras micro-ondas, vocês não vão encontrar, porque muitas vezes só tem um capacitor ali de poliéster que armazena muita carga, né? Que a função dele lá é só dar partida. Já nesse caso aqui, esses capacitores eles funcionam muito em setores de sinal, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, né? Se um capacitor desse aqui sair do lugar, ou ele der defeito, quebrar alguma coisa, o sinal não vai funcionar, muitas das vezes vai ficar interrompendo, não vai encontrar determinada roteador, ou outro celular ele não vai identificar, né? E eles vão se armazenando, né, positivamente aqui de um lado e negativamente do outro, né, fazendo a função, né, que é armazenar. Já essa outra parte são os capacitores em paralelo, né? Associação de capacitores em paralelo, todos os capacitores são submetidos à mesma diferença de potencial. Além disso, a capacitante individual soma-se logo a capacitante equivalente igual à soma das capacitâncias, né? Agora essa maneira aqui de capacitores aqui, no circuito elétrico vocês vão ver demais, entendeu? Vão ver muito capacitor assim. Aí qual é a diferença do capacitor em série para o paralelo? A diferença do capacitor em série é que ele vai trabalhar de uma maneira aí que ele vai receber uma alimentação negativa e outra positiva, né? Nessa maneira aí, que é de sinal, ele vai receber negativamente e vai tipo como se fosse oscilando, né? Uma hora ele vai estar negativo e a outra hora ele vai estar positivo, né? Já no paralelo, ele vai estar trabalhando aqui como se estivesse filtrando a energia. Aqui vocês podem perceber que está entrando 12 volts, né? Está entrando 12 volts, está passando por a linha e está seguindo aqui adiante, né? E vocês verem que tem 3 capacitores aqui em paralelo. A função deles é filtrar a energia que está passando a mais, né? Vamos supor que aqui está passando 12,8. Esses 0,8 volts vai para o capacitor, né? Vamos supor que está passando 13 volts. 1 volts vai vir para cá, ele vai se distribuir em um desses, né? E não vai deixar o circuito, né? Não vai deixar o circuito passar mais. Outra função que ele faz bastante é quando está passando os 12 volts aqui, ó, eles estão se carregando, eles estão todos carregados. Vamos supor que por um acaso a malha passa só 11 volts, né? O que vai acontecer? Esse capacitor ele vai estabelecer 1 volt a mais, né? Não vai dar para me falar que ele vai ser armazenado em Fahrenheit. Ó. Aqui ele tá 0,1 Fahrenheit, ele tá servindo como filtro, né? Ele está filtrando a energia, né? As impurezas da energia que às vezes passa, né? E muitas das vezes ele pode estar
como se fosse tipo uma bateria. A linha vai estar precisando ali de uma determinada volts, e ele vai mandar aquela alimentação para estabelecer, para que não deixe o equipamento parar de funcionar, para ter um mau funcionamento, né? E é isso, pessoal. Se você tiver gostado, deixa seu like, né? Eu expliquei aí de maneira bem básica, né? Para que todo mundo entenda. Não é um conteúdo avançado, não é um conteúdo de técnico, né? Espero aí ter ajudado. Se eu tiver falado alguma coisa errada que vocês acham que não tá legal, vocês colocam aí nos comentários que eu vou estar melhorando a cada dia. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo, né? Espero ter ajudado de verdade a cada um de vocês. Logo aí eu vou estar postando outros conteúdos, né? Relacionado a esses tipos de assunto, né? Eletrônica. Eu estou querendo fazer um vídeo depois mais elaborado sobre capacitores, mas dessa vez eu vou estar explicando para vocês como é que funcionam os capacitores, identificar a questão das capacitâncias, né? E no multímetro também vou explicar para vocês qual é a escala que vocês podem estar medindo, que é a escala de BIP e a escala de capacitância, né? Que tem no multímetro, né? Espero que vocês tenham gostado e é isso, pessoal.